Olá, alunos, tudo bem? Finalizando o nosso módulo de Atos dos Apóstolos. Eu sei que você tem crescido na graça e no conhecimento e daqui a pouco o seu certificado, o seu diploma estará nas tuas mãos aí como um teólogo reconhecido. Na aula de hoje, a gente vai falar das prisões do apóstolo Paulo. Vamos começar falando da prisão em Jerusalém. Essa prisão é narrada no livro de Atos, nos capítulos 21, 22 e 23. Chegou ali mais ou menos em junho do ano de 59 depois de Cristo, como diz Atos 20:16. Depois de ter passado quase uma semana em Jerusalém, cumprindo seus votos no templo, certos judeus reconheceram Paulo, começaram a gritar e dentro de um instante a turba estava por cima de Paulo como uma matilha de cães. Os soldados romanos apareceram em cena e em tempo para salvá-lo de ser morto às pancadas. Você vê que a religião ou o legalismo, o excesso de religiosidade, o fanatismo, leva as pessoas a irem às vias de fato e quererem matar o apóstolo Paulo a pancadas, um verdadeiro linchamento só porque Paulo pregava sobre Jesus. Na escada do castelo romano, o mesmo onde Pilatos condenara Jesus à morte 28 anos antes, Paulo, com permissão do comandante, fez um discurso à tumba contando como Cristo lhe aparecera no caminho de Damasco e eles escutaram aquilo que ele mencionou, a palavra para os gentios. Então Paulo tinha uma experiência ímpar com Deus e ele, para fazer ali o seu discurso naquela escadaria onde Pilatos tinha sentenciado Cristo à morte, ele faz o seu discurso ali e muitos gentios escutaram a sua experiência com Cristo lá no caminho de Damasco. No dia seguinte, os oficiais romanos trouxeram Paulo perante o Sinédrio para descobrir o que os judeus tinham contra ele, porque os oficiais romanos não entendiam qual é a acusação, o que esse homem está fazendo, qual é o erro desse homem. Não encontravam culpa alguma. Foi o mesmo concílio que entregou Cristo para ser crucificado, o mesmo concílio do qual Paulo fora membro. Lembra que ele era um religioso, lembra que ele era um fariseu. O mesmo concílio que apedrejara Estevão e que repetidos esforços fizera para esmagar a igreja. Paulo correu perigo de ser espedaçado ali e os soldados o retiraram dali, levando-o de volta para o castelo. Parece que é mentira, né? Mas os religiosos não defendiam Paulo, queriam matá-lo a pancadas. Quem defendeu Paulo contra um lixamento eram justamente os soldados romanos. Essa prisão, a prisão de Cesareia, que é narrada em Atos, capítulo 24, 25 e 26, ela vai ocorrer um pouquinho depois, a partir do ano 59 depois de Cristo, até mais ou menos 61 depois de Cristo. Cesareia fora o lugar onde 20 anos antes Pedro recebera na igreja o primeiro gentio chamado Cornélio, oficial do exército romano. Possivelmente foi esta a razão pelo qual Félix conhecia alguma coisa a respeito do caminho. Atos 24, 22. Então, 20 anos antes, Pedro já tinha levado a palavra nessa região. E Félix, mesmo que de uma maneira bem superficial, já tinha ouvido alguma coisa
desses seguidores do caminho, desse evangelho. Lucas esteve com Paulo na prisão em Cesareia. Pensa-se que foi por esse tempo que ele escreveu o Evangelho de Lucas, e esta é a única visita de Lucas a Jerusalém que se tem notícia nas páginas bíblicas. Sem dúvidas, ele aproveitou a oportunidade de visitar Jerusalém muitas vezes, também a Galiléia, para conversar com todos os apóstolos e os primeiros companheiros que Jesus pôde encontrar. Então, é uma prisão do apóstolo Paulo em Cesareia que fica marcada também na história paulina. Agora vamos falar sobre a execução de Paulo. Deduz-se da tradição, de algumas referências, que Paulo ele foi posto em liberdade por mais 2 anos. Isso pode ser compreendido em Filipenses 1, 24 ao 26, Filipenses 2, 24, Filemão 2, 4, ou melhor, Filemão 1, 24, porque Filemão só tem um capítulo, 1, 24, e 2 Timóteo 4, 17. Nesse período de liberdade, ele escreveu possivelmente as epístolas a Timóteo e a Tito. E ele acredita que depois desses 2 anos, nós acreditamos, né? Os estudiosos acreditam nisso, que Paulo foi novamente preso e finalmente executado durante a perseguição de Nero, que Nero promoveu contra os cristãos. Nero foi aquele imperador que, quando queria luz na cidade, ele incendiava os cristãos e fazia dos cristãos tochas humanas. Foi um homem extremamente cruel, que jogava lá os cristãos às feras no Coliseu como espetáculo, como circo de verdade. Então Paulo, ele ficou livre durante 2 anos, mas depois de 2 anos ele foi recapturado, e aí então ele teve a sua sentença, e a sentença de Paulo foi a decapitação. Paulo ele perdeu a cabeça literalmente. Diz a tradição que, como resultado de Paulo ter apelado para César após 2 julgamentos no ano de 68 depois de Cristo, Paulo foi executado fora da cidade. Relata-se até que Nero saiu de viagem enquanto Paulo estava em Roma. Entretanto, uma das concubinas de Nero foi ganha para o Senhor Jesus por intermédio da vida de Paulo. Quando Nero voltou para casa e havia se juntado quando ele voltou para casa, essa concubina tinha se juntado a um grupo de cristãos, abandonando o imperador. E ele ficou tão furioso, ele ficou com tanta raiva dessa concubina ter abandonado ele, que ele descarregou toda a sua ira em cima de Paulo. Ele levou Paulo a uma via chamada Hóstia, aonde eles executaram, decapitaram, cortaram a cabeça do apóstolo Paulo. Mas ele se tornou um mártir da igreja e o maior de todos os tempos. O evangelho chega até nós porque Paulo consegue estruturar o cristianismo através das cartas paulinas. A gente deve muita coisa ao apóstolo Paulo. Eu costumo até brincar, se eu não fosse cristão, eu seria Paulão? É uma brincadeira, né? Chegamos ao final do nosso módulo de Atos dos Apóstolos. Espero que você já tenha baixado a sua apostila, impresso, já está no seu material aí auxiliar, e eu quero que você faça a nossa avaliação, que vai ao ar nos próximos dias. Assim que você fizer a avaliação, envia para nós um print da sua nota, para que a gente possa atualizar o seu histórico o mais brevemente possível e você receber a sua diplomação, tá bom? Forte abraço, até o próximo módulo do seu amigo, seu professor Eduardo Maciel. Tchau, tchau.